Isaías 38, isso, verso 1. Vamos ler só o primeiro, então, logo após, você pode já tomar assento. Diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Coloque a mão em seu coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado porque até aqui, Deus, o Senhor tem nos ajudado e eu creio que continuará sendo assim. Nós estabelecemos o Senhor, Deus, como a nossa prioridade. Nesse momento queremos continuar ouvindo a Tua voz, por isso fala aos nossos corações. Prepara a nossa mente, nos dá discernimento espiritual para ouvir a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O tema de hoje é sentença reformada. Esse trecho aqui, ele conta a história rapidamente de um rei, o rei Ezequias, que ficou doente e estava à beira da morte. E ali, Deus usa o profeta Isaías para chegar até ele e prolatar essa sentença. Olha, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Já pensou você ouvir isso? Alguém chegar para você e falar assim: olha, Deus manda te dizer que você vai morrer. Muitos podem falar: mas eu sei, todos nós iremos morrer. Né? A gente aprende que é a coisa mais certa da vida, é a morte. Mas quando você ouve alguém falar: você vai morrer daqui a 3 dias, já pensou? Você vai morrer daqui a 15 dias, você não passa de hoje. Será que seria algo bom ouvir? Claro que não. Imagina como ia ter ficado o rei Ezequias. Ele estava doente e sabemos que a época, a depender da doença, por não ter um avanço científico acerca da medicina, as pessoas morriam muito precoce. Viviam realmente pouco, não tinha muito recurso, então isso acabava acontecendo de forma muito natural. Eu creio que aquele homem já estava talvez com aquele sentimento, ou meio que se acostumando com essa realidade, de que olha, eu estou com um diagnóstico, eu estou vivendo isso, e é bem provável que em algum momento isso vá acontecer. Mas é diferente de ser apenas uma ideia, um achismo, de você ouvir verdadeiramente Deus falando: arrume a sua casa, pois você vai morrer. Existem momentos na minha vida e na sua vida que parece que já está tudo decidido. Pessoas, elas são especialistas, mesmo sem estudar direito, mesmo sem prestar concurso público, mesmo sem tomar posse, mesmo sem vestir uma toga, elas se sentem o quê? Juízes, juízas de modo geral. Pessoas gostam de dar sentença, de olhar para você e falar: você vai ser assim, o seu futuro vai ser esse, você é desse jeito e ponto final. Ezequias recebeu ali uma sentença, mas a sentença, via de regra, ela é passível de reforma. No nosso ordenamento jurídico, existem meios nos quais você pode recorrer de uma sentença e você ter ali uma mudança daquele cenário. Para isso existem diversas esferas do nosso sistema judiciário que vai realmente favorecer essa possibilidade de revisão. Quantas sentenças na sua vida você quis mudar, mas não conseguiu? Quantas coisas você olhou e falou: é o meu fim, isso para mim realmente acabou, eu não tenho mais possibilidade. Mas aí de repente algo aconteceu e aquilo que você achou que já estava sentenciado, que seria realmente ali o fim daquilo, Deus vai e faz uma reforma. Deus vai e reconstrói, Deus vai e muda aquele cenário. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele conhece você.
Ele sabe exatamente o que você sente, o que você pensa, a sua necessidade, Ele conhece. Existe uma sentença, que essa sentença ninguém pode mudar. Que é a sentença que Ele decreta sobre sua vida. Então, o que Ele decretar sobre sua vida, só Ele mesmo tem capacidade de mudar. Nenhum outro ser humano tem essa possibilidade. A sentença de um processo meu, o juiz pode mudar porque ele entendeu que não era daquele jeito. Aí eu vou recorrer e o outro, no segundo grau, vai analisar. Se não conseguir, eu vou para a instância superior e de alguma forma eu vou ter possibilidades. Agora também tem um instituto no direito que quando um processo ele chama transitou em julgado, não cabe mais recurso. Você não pode fazer mais nada porque aquele processo verdadeiramente acabou. Na vida de Ezequias, talvez aquele processo estava datado para ser encerrado. Mas algo aconteceu. Logo após essa sentença, no verso 2 e verso 3, diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Talvez você esteja recebendo sentenças e está fazendo tudo o contrário. Ao invés de estar olhando para o Senhor e falando, lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido. Isso não é jogar na cara de Deus não, tá, gente? Porque tem pessoas que acham que conversar com Deus sobre o que eu estou fazendo para Ele é botar Deus na parede. Não. Porque Ele está vendo o seu coração. Aqui, entenda, é um desabafo. Senhor, isso está acontecendo comigo, mas Tu sabes como eu estou vivendo. O Senhor sabe como está difícil, como eu tenho tido uma devoção sincera. Eu tenho buscado fazer o que aprova ao Senhor. Todo mundo aqui em algum momento faz coisas boas para Deus. A gente só não erra não. Nós fazemos coisas boas e Deus, Ele está o quê? Está observando isso. Deus está vendo. Algumas sentenças em nossas vidas, elas vão revelar uma urgência espiritual. Vai exigir de você uma busca maior. Um compromisso maior. Por quê? Porque a batalha também está o quê? Maior. Está crescendo aquela dificuldade. Ezequias, ele recebe a notícia, ele não entra em desespero, num vazio. Deve ter ficado impactado, deve ter ficado chocado com aquilo, como todos nós ficaríamos. Mas ele fez o que eu preciso fazer. O que você precisa fazer. Ele vira o rosto para a parede e orou ao Senhor. Esse gesto de virar para a parede é para não se importar com qualquer outra opinião. Sabe quando você brinca de esconde-esconde e você tem que ficar olhando para a parede para que as pessoas se escondam? Para que você não veja nada também? Quando Ezequias tem essa atitude, ele tem não simplesmente como vou me esconder da opinião, mas eu vou me esconder no Senhor. É o que eu preciso fazer. Quando eu recebo sentenças ruins na minha vida, quando eu recebo opiniões totalmente contrárias àquilo que Deus disse que eu iria viver, eu tenho que virar o meu rosto para isso tudo e orar ao Senhor. Isso você precisa fazer. É parar de olhar para os homens, para o problema e voltar-se completamente para Deus. Ele diz, tenho servido com fidelidade. Você tem servido ao Senhor com fidelidade? Porque a forma como você serve ao Senhor pode ser, assim como foi na vida de Ezequias, determinante para a reforma daquela sentença. Porque é fácil eu requerer um direito, desde que eu esteja vivendo em conformidade com aquilo. Não adianta nada você, por exemplo, uma situação, eu quero um benefício específico do INSS, um exemplo. Mas você faz ali jus àquele benefício? Sim, então você tem direito. Se você não faz jus, você tem direito? Não. Aqui, Ezequias fala, Senhor, olha, eu acho que eu tenho direito de ter uma sentença revisada.
Eu estou te buscando com fidelidade? Eu estou aqui clamando ao Senhor? Eu estou aqui tendo uma devoção sincera? Tenho buscado fazer tudo que o Senhor aprova, mas depois que ele fez, chorou. Chorou como? Como diz o texto ali? Amargo. Você já chorou amargamente já? É aquele choro com dor. É aquele choro que dói, algo que você não consegue identificar onde é que é. É amargo, você tenta parar e não consegue. Porque aqui ele recebeu uma sentença de quê? De morte. Talvez você nunca tenha recebido uma sentença de morte, ou até sim. Mas Deus permite esses momentos para que a gente verdadeiramente se aproxime dele. Nunca é para gerar afastamento. Sempre é para gerar o quê? Proximidade. Sempre. Não tem para onde correr. Sentenças humanas, elas podem nos empurrar para um lugar de dependência espiritual. Tem pessoas que vão se voltar para Deus quando houve um diagnóstico ruim, quando termina o relacionamento, quando descobre uma doença grave, quando quebra financeiramente. Tantas coisas acontecem. Quando se frustram, tantas coisas. Ou seja, muitas vezes vai ser necessário passar por isso. Por quê? Porque de forma natural eu não quis ter o encontro com aquele que me amou primeiro. Só que isso não pode ser uma regra. Tem pessoas que querem viver isso como uma regra. Não, eu preciso sofrer. É aquela máxima: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não precisa ser assim. Não há uma regra que diz isso. É necessário ter uma compreensão muito clara de que se eu tenho uma possibilidade de me chegar até Deus pelo amor, por que eu quero sofrer? Por que eu vou precisar receber uma sentença? Deus, ele não observa apenas a situação. Deus, ele observa o coração. Naquele momento, ele observou o coração de Ezequias. Naquele momento, ele parou, e mesmo tendo dado uma sentença, Deus parou. E aí o verso 4 e verso 5 diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Sabe o que Deus está falando com você nessa manhã? Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Você crê nisso? Você está preparado para viver mais 15 anos? Entenda. Está preparado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, que você achou que seria o fim? Que você achou que iria acabar? Observe algo profundo que tem aqui. Deus, ele, através de Isaías, ele fala duas coisas: ouvir a sua oração. Por isso que o texto bíblico diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita, despreza. Se eu coloco o meu coração sincero diante de Deus, e Ele sabe quando é sincero e quando não é, o que é que Ele faz? Ele ouve. Ou seja, não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus, independente do seu momento, da sua circunstância. Quantas pessoas eu conheço que, porque erram na vida, e naturalmente nós iremos errar, acham que não podem mais estar na igreja, que não podem mais vir à presença de Deus, que não podem mais orar, porque, não, eu errei, Deus não vai me ouvir. Vai ouvir você. Deus vai ouvir você. Deus não ouve um coração fechado, um coração duro. E ouvir, entenda, é atender aquilo, é escutar, é dar atenção àquilo. Só que ele também fala de algo interno, que é ouvir ali, né, a sua oração, algo que você falou, mas também fala de ouvir as suas lágrimas. Ver a sua atitude, o que é que você faz diante da sentença. O que é que está fazendo diante da sentença? Deus, ele responde a um coração sincero, mas a uma atitude obediente também. Obedecer, eu preciso obedecer ao Senhor. Não adianta nada eu falar que eu amo, se eu não obedeço ao Senhor. Abrir a boca e falar, eu amo Deus. Eu amo o Senhor, amo o Senhor. Mas na hora de colocar em prática, não obedece. Deus diz que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos.
Eu preciso guardar os mandamentos. A oferta mais poderosa que Ezequias apresentou ali não foram riquezas, não foram bens materiais. Ele poderia ter chegado para o profeta Isaías e disse: Senhor, ó, eu tenho aqui, eu sou o rei. Tome aqui, esse dinheiro todo aqui para você. Não consegue mudar o que você está falando para mim, não? Tem pessoas que querem comprar Deus. Não, agora eu estou assim, então a partir de hoje eu vou ofertar 10 vezes mais. Não, a partir de hoje agora eu vou estar em todos os cultos. Não é sobre isso. É coração. Coração obediente. Às vezes a única coisa que você vai ter vai ser o seu coração. Porque nada que eu tenha humanamente para oferecer a Deus vai pagar pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por uma mudança de sentença, nada. As pessoas acostumaram com a ideia de que Lázaro havia morrido. Que Lázaro já estava fedendo no sepulcro. O corpo já estava entrando em decomposição. Mas Jesus chegou e falou: remova a pedra. A viúva de Naim tinha perdido seu filho. Já era viúva, perdeu o filho. E no meio do cortejo fúnebre, Jesus aparece. E o menino volta a viver. Uma sentença tinha sido decretada. Acabou. Todos viram. Estão vendo aqui. Não só ouvi, não. Eu vi. Morreu. Está morto. Deus, Ele é um Deus que cancela funerais. É um Deus que rasga atestado de óbito. Se Ele pode corrigir a morte, como é que não corrige um problema que você está passando hoje? Como? Você duvida disso? Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você não despreza. Agora eu tenho que ter a certeza de como está o meu coração. Eu preciso compreender que, independente de qualquer coisa, Deus, Ele pode responder hoje a minha oração. Deus, Ele pode mudar hoje o contexto. Deus pode hoje mudar todo um cenário da minha vida. Deus pode hoje reformar a sentença que foi prolatada contra a minha vida. Deus pode mudar. Pode ser o mais simples, como pode ser algo mais complexo. Eu confio em Deus. Eu sei que Ele pode fazer. Ouvi sua oração. Vira suas lágrimas. A resposta veio imediatamente. Isaías não tinha nem saído do palácio. Deus falou: epa, volte. Volte, porque ali estou vendo algo diferente ali naquele rei. Eu quero que Deus olhe para a minha vida, olhe para a sua vida e fale: estou vendo algo diferente ali. Não é essa mensagem que vai destruir você. Não é esse momento que pode destruir você. Não são opiniões, não. Mas é o poder que é na minha palavra que transforma esse cenário. É isso que você saia daqui nessa noite focado. A última palavra vem de Deus. Vem de Deus. Deus, Ele se importa com aquilo que eu faço hoje. A minha atitude hoje vai ser determinante para o resultado de amanhã na minha vida. Hoje, domingo, 15 de março, meio do mês. Ainda tem aí o mês inteiro, né? Metade do mês, melhor dizendo, perdão, pela frente. Quando chegar dia 31 de março, você quer que sentenças que foram prolatadas no começo sejam transformadas? Comece hoje a mudar a conduta. Comece hoje a mudar o posicionamento, a mudar o pensamento. Comece hoje a orar mais. Comece hoje a falar mais com Deus de todo o seu coração. Comece hoje a orar na presença dEle. A não apenas ser ouvinte de uma palavra, ser o espectador de um culto, mas pertencer ao culto, cultuar verdadeiramente. Isso vai ser determinante para que você, não somente no final de março, mas no final do seu ano, na sua vida, você viva algo diferente, algo transformador. Muitas vezes pensamos que ainda temos tempo para voltar para Deus. Não, tem tempo ainda, não. Eu ainda estou aqui caminhando, mas vai chegar um tempo que eu vou conseguir me firmar mesmo. Quantas pessoas já falaram isso, não tiveram esse tempo e morreram antes?
Quando as pessoas acharam que teria possibilidade, quantas vezes eu ouvi, não, Felipe, eu sou muito novo, eu tenho ainda muitas coisas para ver na minha vida. Talvez quando eu estiver um pouco mais velho, já tiver vivenciado algumas coisas, aí eu vou para a igreja. Tudo bem. Não posso obrigar ninguém a nada. Mas o tempo de Deus é hoje. O tempo da transformação é hoje. O tempo da mudança de vida é hoje. Não é daqui a pouco, não é mais tarde, não é daqui a um tempo, não, é hoje. Deus, Ele tem pressa nisso. Os dias estão caminhando, a palavra de Deus está se cumprindo e Jesus está voltando. Talvez isso não seja tão alvo mais das ministrações. Talvez as pessoas estejam vivendo um evangelho muito focado no ter aqui na terra, ou no que Deus pode me abençoar aqui, para que eu viva aqui, porque aqui eu quero ter uma boa vida, aqui eu quero ter, mas se o seu coração estiver aqui, Jesus vem e você vai ficar. Eu não posso esquecer que o evangelho é sobre redenção, é sobre resgate. Aqui é uma sala de espera. Eu estou vivendo aqui temporariamente. Quando fizer a chamada, você vai falar presente? Aqui não vai ter essa de alguém responde no seu lugar, alguém assina a lista por você, como fazemos no colégio, faculdade e até mesmo no trabalho às vezes. Não. Vai tocar a trombeta. E se você não estiver perseverando até o fim, você pode ficar. Você pode ficar. Então o tempo de mudança, o tempo de transformação é hoje. A vida espiritual, ela sempre acontece no presente. Aqui, nesse momento, nós não estamos vendo, mas está acontecendo uma batalha espiritual. Está acontecendo, talvez mentes aqui estejam fechadas, cabeça longe, sono, coração angustiado, tantas coisas que eu aqui talvez não consiga enxergar. Mas existe uma guerra entre anjos e demônios que estão batalhando. E nós temos que prevalecer diante dessa guerra. Nós temos que compreender que eu não estou sozinho nessa luta, nessa batalha. Para você sair da sua casa e vir para cá nessa manhã, batalhas foram travadas. Orações foram realizadas para que durante o seu trajeto, seu caminho, você viesse em paz. Mesmo que tivessem tentado contra você, permaneceria em paz. Só que tem coisas que a gente não vê. Tem coisas que nós não olhamos. Entre a sentença de Deus e o retorno de Isaías ao palácio, batalha foi travada. Só que tem batalhas que também acontecem no mundo físico. E essa batalha depende da minha vida, da sua vida, do seu posicionamento. Você se posicionar e falar assim, eu vou me voltar para Deus. Eu vou virar para a parede e vou orar. Não adie a sua reconciliação com Deus, a sua decisão de obedecer, a sua entrega de propósito, não adie. O hoje sempre será o melhor momento para você responder a Deus. É hoje. Deus vai permitir sentenças na sua vida para que você compreenda a urgência espiritual de você estar perto dele. Então nunca ache que é apenas um problema dos outros, nunca ache que é apenas uma situação ruim que está acontecendo. Sempre é Deus trazendo você para perto. Sempre. Não tem por onde correr. Tem uma frase, se eu não me engano, de Nelson Mandela. Posso estar equivocado, mas eu acho que sim. Que ele diz que ele nunca perde uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Ou ele ganhou ou ele aprendeu. Eu preciso entender que as minhas lutas, as minhas dificuldades precisam gerar em mim ensinamento. Mas ensinamento que apenas humano, não. Ensinamento espiritual. Para que eu não viva mais aquilo, para que eu não reproduza mais aquilo. Para que eu entenda que, olha, eu não quero mais passar por isso, então eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso aprender essa lição. Só que para poder você oferecer-se a Deus, você precisa de coragem e precisa de renúncia. Ezequias teve coragem de falar, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu faço assim.
Senhor, é desse jeito, olha, minha devoção é sincera, você está vendo meu coração. Coragem, você tem coragem de chegar e falar, está errado? Quantas vezes eu já presenciei em audiência advogado chegar para o juiz e falar assim, você está errado. Porque a lei diz isso. O processo diz isso, e você está analisando de forma errada. E o juiz parar, alguns são humildes, e reformar aquela sentença, porque entendeu, porque ninguém gosta de sentença reformada. Só que Deus, ele não tem esse orgulho. Deus viu, e eu creio que ali fazia parte do propósito de Deus, para que aquelas pessoas que estavam ali ao redor visualizassem isso. Você vai vivenciar coisas na sua vida que não vai servir apenas para você, mas para quem está ao seu redor. Para olhar e falar assim, olha o que Deus fez. Da mesma forma que situações acontecem com o outro, para que você aprenda, para que você fale, epa, aconteceu desse jeito com tal pessoa. Deus fez, eu creio que Ele pode fazer também. Ou até mesmo com relação ao erro, não, tal pessoa errou nisso. Vou dar 2 passos para trás, para que isso não aconteça comigo. E você avança na fé. Ezequias, ele não se escondeu atrás do orgulho de um rei. Ele chorou, se humilhou, buscou a Deus. Tem pessoas que estão em dificuldade, sabe por quê? Porque o orgulho fala mais alto. Não consegue parar e dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque acha que o precisar é sinônimo de fraqueza. Não é. Porque tem coisas que estão além do que você pode fazer, do que você provocou. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos. 4 coisas que você precisa fazer. Isso aqui dá outra ministração já. Para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você olha assim e fala, meu Deus, está mastigado para você. Mastigado. Toda transformação espiritual começa com uma humildade e entrega, toda. Porque tudo começa com reconhecimento. Você conhece alguém que tem dificuldade de reconhecer quando erra? É legal? A pessoa parece que trava a língua, fala assim, meu... Sabe o que é isso? Orgulho. O orgulho é cruel, gente. O orgulho derruba você e você nem percebe. Não tenha dificuldade de falar, eu errei, eu erro. Não tenha dificuldade de pedir desculpa. Mas se arrependa. Porque senão vai ser apenas da boca para fora um pedido de desculpa. Tem que ter um arrependimento. E arrependimento precisa gerar mudança, precisa gerar transformação. Se você não for humilde, se você não deixar o seu orgulho de lado, você não vai viver coisas extraordinárias em Deus. Porque é necessário o reconhecimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus começa dizendo assim, olha, se humilhe. Se humilhe diante da minha presença. Se humilhe reconhecendo a sua inferioridade diante da minha presença. O texto bíblico nos orienta a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Sabe o que é isso? Humildade. Você pode até ter certeza que em alguma coisa você é melhor do que outra pessoa, naturalmente. Naturalmente eu vou falar que eu toco bateria melhor do que Iveson. Porque via de regra, eu sou baterista, ele não. Mas eu não posso abrir minha boca, você não toca nada, não sabe nada, eu que sou o baterista. Não. Isso é uma coisa simples, mas às vezes nós levamos isso para dentro de casa, nos nossos relacionamentos familiares. Pessoas dentro de casa não conseguem reconhecer quando erra. Pessoas dentro de casa não conseguem abrir a boca e falar, me desculpe, eu errei.
você nem sempre vai estar certo. Você nem sempre vai ter razão nas coisas. Isso é o quê? Humildade. Às vezes queremos que Deus mude a circunstância sem que o nosso coração esteja disposto a ser transformado primeiro. Porque eu quero sempre que mude o outro. Não, o outro tem que compreender como é que eu sou. Não, eu preciso mudar. Eu não posso terceirizar essa mudança. Porque senão eu fico acomodado. Não, sempre meu próximo muda, então ele vai mudar porque ele me ama. É assim que vai ser. Mude você. Porque o outro também compreende que precisa mudar, também se transforma, e todos vivem em paz, vivem de forma conjunta. Cada um fazendo o seu papel. Ezequias, ele fez isso, ele chorou, ele se humilhou, ele buscou a Deus, ele trouxe a memória, não que Deus tivesse esquecido, mas a memória dele, das pessoas ali talvez que estavam ali em volta, do que ele fazia, de como era a vida dele. Deus tem misericórdia, Deus usa da misericórdia. Eu posso orar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu sabes a minha conduta, não permita que isso aconteça. Quantas vezes eu orei assim e Deus não permitiu que algo acontecesse na minha vida? Sabe o que é isso? É graça, é misericórdia. Agora, se eu não oro, não adianta. Você não fala. Já pensou, você está no seu relacionamento e a pessoa faz algo que você não gosta e você não fala? Não vou falar. Vai resolver algum dia? Provavelmente não. E você vai bater cabeça o tempo todo com isso, até você parar, falar: isso aqui eu não gosto, isso aqui me incomoda, isso aqui é assim. Para que haja o quê? Comunicação e solução daquele problema. Eu preciso chegar para Deus e falar: Deus, isso me incomoda, mas eu não consigo mudar, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode me ajudar a transformar isso. Senhor, tal pensamento insiste em fazer morada na minha mente, mas eu não quero, porque isso aqui é prejudicial. Senhor, transforma a minha mente. Senhor, tem coisas que eu não consigo abrir mão hoje, mas o Senhor já falou comigo lá atrás que eu precisava abrir mão. Senhor, me ajude. Se tiver difícil, Pai, arranca a força. Você tem coragem de orar assim a Deus? Porque se você quer agradá-lo, tem que estar disposto a fazer tudo. Tudo. O que eu não posso é apenas, não, é isso mesmo, vai acontecer assim, acabou. Não. Deus é um Deus que reforma sentença. O que parece pequeno pode gerar grandes mudanças. É uma oração curta que você faz, são algumas lágrimas, é um pequeno momento. O que é que isso produz? Cura. Cura, só que você acha que você não ora direito. Quantos aqui já acharam que não ora direito? Só eu, né? Ninguém nunca achou que não, eu não oro direito, não, eu oro errado. Ou vou melhorar, quem aqui tem vergonha de orar, pronto, em público? Alguém aqui tem vergonha de orar em público? Não? Ah, bom saber. Me aguardem. Me aguardem. Tem vergonha de orar em público? Thelma, não tem Thelma, vergonha? Ali, ó. Vem aqui orar, vem. Ai, Aí imagina se Deus tivesse vergonha de você. Imagina se Deus falasse: não, ele tem vergonha de mim. Ele tem vergonha de falar comigo em público, o pai dele. Já pensou se eu tivesse vergonha de falar com meu pai na frente de vocês? Já pensou? Você ia achar o quê, no mínimo? Estranho. Como é que pode, rapaz? O filho tem vergonha de falar com o pai só porque está na frente das pessoas? Você acha que Deus não pensa isso de você, não? Eu estou confrontando, é um confronto. De verdade isso. Deus, Ele quer ouvir você. Eu entendo, naturalmente, tem limitações humanas e compreensível. Eu nunca vou obrigar ninguém a nada aqui, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas eu quero incentivar vocês a se desprenderem de coisas físicas para viverem um mundo espiritual de verdade na sua vida. É necessário. Ezequias era o rei. Não tinha ninguém acima dele no reino. Apenas Deus. E ele recebeu a sentença de quem estava acima dele. Ou seja, realmente não tem jeito. Mas será que ele teve vergonha de falar com Deus? Não. Talvez se ele tivesse ficado quieto, se lamentando,
no seu cantinho ali isolado, talvez naquele mesmo dia, naquela mesma semana, ele iria morrer. Ele iria morrer. Para finalizar, eu quero falar de algo importante que está no começo do texto, que ele fala: arrume a sua casa, porque você vai morrer. Sempre que você entender Bíblia, ler a Bíblia, melhor dizendo, entenda a sua casa com a sua vida. A sua vida, você, o que está ao seu redor, o seu lar, família. Às vezes você recebe decretos de morte, e isso não vai impactar somente você, impacta a sua casa. Lembro que na faculdade eu estava aprendendo a matéria de direito civil, a parte de sucessões, e o professor, logo na primeira aula, ele falou assim: olha, toda pessoa inteligente, ela deixa tudo pronto para a morte dela, para que a família depois não bata a cabeça, não tenha dificuldade quanto a isso, porque a melhor coisa que tem é você morrer de forma organizada. Eu entendo que às vezes não terá tempo hábil de resolver coisas, porque às vezes é imediato, mas ele, como a gente estava aprendendo sobre testamento, sobre essas coisas, então ele falava sobre isso. Então olha, oriente a deixar as senhas organizadas, uma procuração organizada. Olha, meu acesso disso é dessa forma, é assim que eu faço isso, meu telefone é assim, assado, para que as coisas depois se resolvam de forma muito mais natural e tranquila. Arrumar a casa, isso de forma física. Só que eu preciso compreender que eu preciso arrumar minha casa de forma espiritual. Às vezes é necessário restaurar um altar que foi quebrado. E são tantos altares que muitas vezes nós construímos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e que está impedindo você de viver algo diferente com Deus. Só que isso não pode ficar de pé, porque você não sabe quando você vai morrer. Então qual é o dia de você corrigir? Hoje. Qual é o dia de você restaurar algo na sua vida? Hoje. Qual é o dia de você entender que Deus tem urgência em uma reforma de sentença? Hoje. Você não veio aqui simplesmente por ser mais um domingo. Você veio aqui porque Ele quer adicionar mais anos na sua vida. Ele quer adicionar mais vida à sua vida, mais propósito à sua existência. Ele quer fazer não que você apenas sobreviva, mas que você viva de forma plena aquilo que Ele preparou para você. Talvez ali para Ezequias receber mais 15 anos de vida, era tudo o que ele precisava. Se Deus falar assim: olha, você vai ter mais um ano, acho que ele já estava feliz. Mas Deus deu mais 15 anos para ele. Mais 15. Se você tivesse hoje a certeza, que você vai ter pelo menos mais 15 anos de vida, o que é que você começaria a fazer diferente hoje? Porque eu hoje não tenho essa certeza. Não tenho. Daqui a 15 anos eu estaria completando 50 anos. Como é que vai ser? Você, daqui a 15 anos, talvez Deus quer que você comece a mudar hoje, para que você viva pelo menos mais 15 anos. Para que daqui a 15 anos você olhe e fale: Deus, lá naquele dia 15 de março de 2026, o Senhor ali mudou a minha sentença. O Senhor reformou ali um altar que eu tinha construído que não era do seu agrado. No reino de Deus, pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Oração sincera, atos de obediência, mudanças de comportamento. Isso começa onde? Em casa. Arrume a sua casa. Não é somente varrer uma vez na semana. Não é somente limpar o banheiro quando for visita. Não. Isso fala sobre constância, sobre rotina diária. Todos os dias tem que parar e analisar a sua casa e falar: eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso de compreensão acerca do que Ele tem para a minha vida. Eu preciso disso. Senão não funciona.
cada oferta genuína dessa vai gerar transformação. Então hoje é dia de você plantar uma semente de transformação. Dia de você plantar uma semente de sentenças reformadas. Porque talvez a sentença não chegou ainda, mas talvez chegue amanhã na sua vida. Você está preparado para amanhã receber uma sentença? O que você vai fazer amanhã quando receber a sentença? Eu espero que você faça como Ezequias fez. Se volte para a parede. Ore. Converse com ele sobre como tem sido a sua vida. E peça a ele misericórdia. Para que você viva isso de forma diferente. Quando seu coração se volta para Deus, até sentenças podem ser reescritas. Até sentenças podem ser reescritas. Se o seu coração estiver voltado para o Senhor. Se coloque de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Em prol de duas coisas. Primeira, referente a altares que estão presentes no seu coração, na sua mente, e entenda altar como coisas, como pessoas, como pensamentos, situações que estejam de alguma forma impedindo você de se relacionar com Deus, porque isso pode ser algo que esteja te afastando do Senhor. E depois eu quero orar em prol de quebrantamento de coração. Então coloque a mão no seu coração. Senhor, te apresento, Deus, a minha vida, a vida da tua igreja que aqui está presente. Senhor, tu conheces, Deus, cada coração aqui, cada mente aqui, Senhor, cada lar aqui representado, cada história de vida, o Senhor conhece. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe quais construções nós fizemos no decorrer da nossa caminhada. O que hoje ainda está de pé dentro da nossa mente, do nosso coração, que não cabe mais, que precisamos derrubar altares. Senhor, nós queremos nesse momento te conceder acesso, que o Senhor possa acessar a nossa mente, o nosso coração, Deus, e transformar o que precisa ser transformado. Remove, Deus, quebra altares que estejam impedindo uma adoração genuína, que estejam impedindo, Deus, um relacionamento sincero contigo, uma vida de devoção, um coração quebrantado. Senhor, algo, Deus, alguém, circunstância, pensamento, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós cremos que tu podes fazer todas as coisas. Que pessoas nesse momento tenham, Deus, a certeza de que estão alcançando uma restauração, uma transformação. Deus, eu não sei como é que o Senhor vai agir, eu não sei o que é que o Senhor vai fazer com que as pessoas sintam nesse momento. Para mim não importa, Deus, o importante é que o Senhor faça. E eu creio que o Senhor pode fazer, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a dizermos não para tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pai, nós queremos, Deus, te pedir, nos dá sabedoria, Senhor. Pai, nós queremos um coração quebrantado, um coração contrito. Queremos viver a Tua vontade em nossas vidas, queremos Te reconhecer em todos os nossos caminhos. Pai, nos ajuda a vivermos de forma íntegra, Senhor. Nos ajuda a vivermos, Deus, a história que o Senhor escreveu para nós. Pai, nos fortalece nessa manhã. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas condutas, Deus, que são reprovadas diante do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que a Tua graça, Jesus, nos alcance de forma poderosa e especial. Brinda a nossa mente, brinda o nosso coração. Pois queremos viver, Deus, a Tua verdade, a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus faça com que essa palavra verdadeiramente seja uma verdade em cada coração aqui. Que a partir de hoje você busque mais a Deus. Você compreenda a importância de estar alinhado com Ele para viver aquilo que Ele preparou para você. Amém? Pode sentar.